Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante no quesito estudos, que é o que? A retenção de conteúdo juntamente com a absorção. Então, qual é a diferença da absorção com a retenção? A absorção é a forma como você vai entender esse conteúdo de forma mais eficiente. A retenção é quanto esse conteúdo vai ficar, quanto tempo esse conteúdo vai ficar fixado na sua mente, como prolongar isso, como a gente vai também absorver esse conteúdo com mais facilidade. Então, esse vídeo aqui vai ser um vídeo rápido, bem simples, e eu vou explicar para vocês duas técnicas, que é a revisão de Herman e a técnica Feynman, né? Vamos utilizar as duas e vocês vão entender como isso aqui vai potencializar o estudo de vocês, tudo bem? Bom, vamos lá. Então, olha só, você estuda e esquece, isso é comum, mais comum do que você imagina, tá? E entendendo isso, um cara chamado Hermann Ebbinghaus descobriu que esquecemos 50% do que aprendemos em apenas 24 horas. Ou seja, é como se você estivesse escrevendo no seu computador e sem salvar esse conteúdo, você desliga o computador. Então, por conta da memória RAM, que é uma memória de rascunho, é aquela memória que você vai absorver o conteúdo só para aquele momento, o nosso cérebro também funciona assim. Então, o primeiro contato que você tem com o conteúdo é a memória de rascunho. Então, se você não salvar isso, né, no seu HD, no seu córtex cerebral, você vai esquecer. E após 7 dias, perdemos até 70% do conteúdo. Olha só, em 30 dias, quase todo o conhecimento desaparece. Esse fenômeno é chamado de curva do esquecimento. Então, o que, que o Herman fez? Ele entendeu, através de estatísticas e estudos, que é importante você fazer a manutenção do conhecimento, de tempos em tempos. E ele criou um padrão, que é o 24, 7, 30. Ou seja, 24 horas, 7 dias e 30 dias. Um dia, 7 dias, 30 dias. O que, que significa isso? Olha só aqui. O gráfico representativo da curva do esquecimento. Então, você adquire o conhecimento. Você não revisa com o passar do tempo. Olha só, em 24 horas, olha a quantidade de conteúdo que você perdeu. Ó. Então é muito complicado. Você perde 50% até ficar totalmente vazio. Então, o ideal é você fazer pequenas revisões de tempos em tempos. O seu conhecimento, no caso, o seu conteúdo ficar fixado com mais eficiência na sua mente. Então, olha só, tem esse insight aqui, ó. Tem vários insights. O esquecimento não é falha sua. É como o cérebro funciona naturalmente quando não há esforço. Nosso cérebro, ele tende a economizar energia sempre. Portanto, vocês podem perceber que é muito mais fácil se acordar cedo e falar assim, hoje eu não vou na academia. Ah, não vou estudar. É mais fácil ficar inerte do que dar um passo. Então, o cérebro, ele, por questão de sobrevivência da natureza, isso vem lá dos homens das cavernas, ele tende a economizar energia o tempo todo. Você tem que lutar contra isso aí. Tudo bem? Então, o que que a técnica Herman faz? Ela interrompe esse esquecimento. Ela faz com que, quando a curva começa a cair, você vai lá e levanta de novo e fixa. Então, baseado no estudo de Herman Ebbinghaus, a gente vai falar só a revisão de Herman. Consiste em revisar o material em intervalos de tempo crescente. A gente chama isso de revisão espaçada. Cada revisão reforça a memória e retarda o esquecimento. Transforma a memória de curto prazo em memória de longo prazo. A memória de longo prazo é a mais importante para quem estuda e principalmente para quem presta concurso público. Então aqui é um gráfico, né, mostrando as chances de lembrar o conteúdo e os dias. Então aqui, o primeiro contato com a matéria. Aqui em dias, né, em 10 dias você já perdeu mais de 50% e vai descendo, descendo até zerar o conhecimento. Então, aqui são os reminders, né, que são as revisões.
Primeira revisão em 24 horas. Segunda revisão vai fazer em 7 dias. Terceira revisão, né? Não, desculpa. Que é o primeiro contato. Terceiro contato, no caso, é o quê? É a segunda revisão, então você vai aprender. Primeira revisão, segunda revisão, que é o terceiro contato, e a quarta revisão, depois de 30 dias, você vai ver que aqui, ó, já não vai ter mais, praticamente não tem mais esquecimento. E depois de 30 dias, você relembrar novamente, aí cada vez mais fixando. Então, basicamente, você tem que entender que é 24, 7, 30. Primeira revisão em 24 horas, segunda em 7 dias, a terceira em 30 dias. Tudo bem? Revisar no momento certo é mais eficaz que estudar por horas seguidas. Então, isso é importante. Tá? Como aplicar a técnica Hermann na prática? É bem simples. A primeira revisão, 24 horas depois que você adquiriu aquele conhecimento, ela vai combater o declínio inicial da memória. Então, com isso aqui, você já vai estar vários passos à frente aí do seu concorrente. Segunda revisão, 7 dias após, consolidar na memória de médio prazo. 30 dias depois, fixar a memória, né? Fixando a memória de longo prazo. Então, se você estudou segunda, revise terça, na próxima segunda e daqui um mês. Tá. Isso aqui para um estudo convencional. Para concurso público, como que eu vou indicar que vocês estudem? Eu vou falar da técnica Feynman, mas aqui já adiantando, você vai revisar o conteúdo, eu vou explicar a questão do Feynman, né? Como que você faz a síntese, mas coloque exercícios. Pelo menos 30 exercícios, para você ficar em altíssimo nível. Tudo bem? E aqui nós vamos, né, em cima dessa revisão espaçada, nós vamos agora ver Feynman, né? Que é a técnica Feynman. Inclusive, quem não viu, vou deixar um card aqui em cima, onde você vai clicar e vai assistir o vídeo, onde eu falo, aqui ó, fica bem aqui assim, o card. Você vai clicar nesse card aqui, vai clicar no card e vai assistir a aula, que eu explico o que é a técnica Feynman junto com o IA, como você pode potencializar junto com a IA. Sei que tem muitas pessoas que têm preconceito com inteligência artificial, mas usada da maneira correta, ela vai te ajudar muito, certo? Então, o que o Feynman, né, ele fala, né? Criada por Richard Feynman, né, um físico, ganhou um prêmio Nobel, inclusive. Então ele fala o seguinte: se você não consegue explicar de forma simples, você não entendeu. O objetivo aqui é simplificar aquele conteúdo que, porventura, você vai ter dificuldade, né? Ou que outras pessoas têm dificuldade, você vai conseguir explicar de maneira simples. Então ele força você a identificar lacunas do seu conhecimento. E essa técnica que eu explico junto com a inteligência artificial, você vai entender isso perfeitamente. Transforma conceitos complexos em explicações claras. Então, revisar sem entender é perda de tempo. Feynman garante compreensão profunda. Olha só, então, o ciclo de Feynman é o seguinte: escolha um tema, aqui está escrito em inglês, né? Choose a concept, escolha um tema, explique de forma simples, identifique os gaps, ou seja, as lacunas, e revise novamente e simplifique esse conhecimento, certo? Então isso aqui é Feynman. Como que a gente vai aplicar a técnica Feynman? Como eu disse, assista o vídeo. Assista o vídeo do card aqui. Não deixe de assistir. Lá eu explico com mais detalhes. Então, aquele ciclo que eu acabei de falar. Escolha o conceito, escreva o nome do conceito no topo de uma página, ensine para uma criança, entre aspas, né? Use uma linguagem simples, sem jargões. Identifique as lacunas, onde você travou. Volte no material, estude, organize e simplifique. Refine até criar uma explicação clara e fluida. Então você vai ter a leitura, né? Reading, que é você vai absorver 10% do conteúdo. Isso aqui é uma pirâmide, onde nós temos
os níveis de absorção de conteúdo. Lembra que eu falei no começo? Retenção e absorção. Quando você lê, aqui está escrito em inglês, reading. Quando você lê, você absorve 10%. Quando você vê, escuta e vê uma videoaula, você tem 20% de absorção de conteúdo. Quando você demonstra isso, você tem 30%. Quando você discute, 50% de absorção de conteúdo. Quando você pratica fazendo exercício, você tem 75%. Quando você ensina outras pessoas, você está aí de 90% acima. Então, ensinar é a melhor forma de você absorver conteúdo. Tudo bem? E agora, vamos juntar as duas técnicas? Vamos lá. Herman mais Feynman. Isso aqui, pessoal, é ouro. Ouro. Poucas pessoas têm acesso. E principalmente a essa parte que eu ensino como você usa IA. Tá? Junto. Isso aqui é ouro, pessoal. Então, a técnica Feynman ela vai garantir que você entendeu de fato o conteúdo. A técnica de Herman garante que você não vai esquecer esse conteúdo. Olha só que interessante. Então, por que funciona? Feynman cria material de revisão de alta qualidade, com suas próprias palavras. Né? Isso também é muito importante. Porque você, revendo o que você escreveu com suas próprias palavras, é muito mais fácil do cérebro acessar e lembrar. Herman programa as revisões nos momentos ideais. Então, quando a curva de esquecimentos começa a perder, a revisão ela faz com que ela sempre mantenha no topo. Juntas cobrem compreensão e retenção. E o resultado, aprendizado profundo e duradouro, pessoal. Então, como a gente vai usar as duas técnicas juntas? Primeiro dia, estudo com Feynman. Você vai ler o conteúdo, vai usar essa técnica que eu ensino nesse vídeo, que está logo acima. Estude o material original, crie sua nota Feynman, ou seja, sua revisão. Explicação simples. Identifique e preencha lacunas de conhecimento. Você viu que realmente ainda ficou faltando, você vai lá e revisa. No dia seguinte, revisão Herman. Revisa sua nota Feynman. E acrescenta aqui 30 exercícios, se você presta concurso. 7 dias, revise sua nota Feynman de novo. Mais 30 exercícios. No 30º dia, revise a nota Feynman. Mais 30 exercícios. Isso aqui, você vai estar na frente de todo mundo. Você vai conseguir ser aprovado. Né? Então, qual é a vantagem? As revisões, as leituras, elas não passam de 2 minutos. E são extremamente eficazes. Ela só faz com que a lembrança ela volta no topo. Né? Porque o cérebro funciona o seguinte. Conforme você vai adquirindo conhecimento durante o dia, o conhecimento novo ele vai ficando acima do conhecimento antigo. Então, isso faz com que esse conhecimento antigo, mais importante, ele volte para o topo. Todas as vezes. Tudo bem? Então, vou dar um exemplo aqui, né, até da minha área, como professor de matemática, aprendendo o Teorema de Pitágoras. Então, como vou usar o Herman mais o Feynman? Mas você pode usar qualquer matéria, seja você da parte de legislação, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, legislação especial, qualquer uma, lei de drogas, enfim, você que estuda para concurso policial. Né? Inclusive, a especialidade da nossa mentoria, da Zeus Mentoria, é o quê? As carreiras policiais, certo? Então, olha só. Você vai ler sobre o tema Teorema de Pitágoras, ou assistir vídeo aula que seja. Você vai criar sua nota. Então, um exemplo aqui, um triângulo com um canto de 90 graus, que faz aquele Lzinho aqui. A soma dos quadrados dos dois lados menores é igual ao quadrado do lado maior, que é a rampa. Né? Percebo que não sei explicar por que funciona. Volta ao material e adiciona um desenho. Você vai sempre complementando. Tudo bem? Aqui, vídeo prático do canal Zeus Mentoria. Esse aqui é o vídeo, mas eu já coloquei no card aqui, então não tem problema. Da técnica Feynman mais Chat GPT com IA. É incrível, pessoal. Vocês vão ver. Quem não assistiu, assista. Para o Chat GPT, eu mostro esse prompt, como você vai escrever esse prompt para o Chat GPT. Peça para assumir o papel de uma pessoa leiga no assunto. Explique, ou seja, ensinar. Você vai ensinar essa pessoa virtual que está ali o conceito com suas próprias palavras. E receba o feedback. A IA faz perguntas sobre os pontos confusos. Você vai tentar responder. Caso
exista lacuna, você vai descobrir e você vai voltar a estudar mais. Tudo bem? As revisões espaçadas com a técnica de Hermann. Então, olha só, nas primeiras 24 horas, você vai ler sua nota em menos de 1 minuto. A imagem mental e a explicação simples reforçam um conceito. E adicione 30 exercícios se você presta concurso público. Tá? Se você não faz parte da mentoria, me chama, pode até escrever aqui nos comentários. Me chama que eu direciono você para a melhor mentoria do Brasil, que realmente vai te indicar o melhor caminho para você estudar. No dia 8, ou seja, 7 dias depois da primeira revisão, você vai olhar o título, Teorema de Pitágoras, o exemplo aqui. Tenta explicar para mim mesmo. Ou você pode usar IA também. Depois leia minha nota para confirmar e reforçar. Certo? Você vai escrever com suas próprias palavras sem ver a nota. Depois você vai olhar a nota e vai comparar as duas. 30 dias depois, repita o processo do dia 8. O conceito agora é parte do meu conhecimento permanente. E sempre fazendo exercício. Certo? Então você vai começar hoje. Comece hoje. Feynman para entender, Hermann para fixar, para reter. Escolha um conceito que você precisa aprender de forma consistente. Crie sua primeira nota. Hoje, agende as 3 revisões, 24, 7, 30. Você pode colocar um despertador no seu celular. Então, hoje em dia, você tem tudo na mão. Quando eu comecei a estudar para concurso há 20 anos atrás, eu não tinha nada disso. Não sabia nada disso. Foi na raça. Então, hoje aqui eu estou mostrando para vocês aí, né? Tudo que vocês precisam para ter alta performance. Tudo bem? Bom, obrigado por ter assistido o vídeo, né? Nós aqui da Zeus Mentoria estamos prontos para ajudar você a ser aprovado nos concursos dos seus sonhos, tá? Principalmente na área de segurança pública. Então é isso, pessoal. Pratiquem. Depois dê um feedback aqui no vídeo, comentem, curta, compartilhe com seus amigos. Tudo bem? Então é isso. Grande abraço a todos e até mais.